Olá pessoal, eu sou a doutora Rose e como vocês já sabem, eu sou psicóloga e sexóloga e hoje nós vamos dar continuidade ao tema da terapia sexual. Uma das coisas que é importante em terapia sexual diz respeito a quais são os pré-requisitos para a pessoa ser um terapeuta sexual. Então existem os pré-requisitos que dizem respeito à figura do próprio terapeuta e os pré-requisitos relacionados à clientela. Com relação ao primeiro caso, é muito importante que seja feito uma análise dos sentimentos e reações frente à sexualidade humana. Isso significa que é importante que o terapeuta faça o levantamento dos preconceitos que ele tem. E isso geralmente é feito quando você vai fazer cursos de especialização em terapia sexual. São aplicadas diversas técnicas que vão trabalhar esses preconceitos, porque nós somos humanos e nós temos as nossas vivências, as nossas histórias de vida, as nossas aprendizagens e muitas delas são recheadas de mitos e crendices. Daí a importância de se reciclar e de fazer um trabalho intensivo para se tornar terapeuta sexual. Não só o levantamento desses preconceitos é importante, como a dessensibilização desses preconceitos. Nesses cursos de formação em terapia sexual, existem psicólogos, pessoas profissionais capacitados a aplicarem técnicas e dinâmicas para trabalhar com esses preconceitos da figura do terapeuta. Um segundo ponto bastante importante é com relação à avaliação da própria sexualidade. O que isso significa? É o reconhecimento de que o terapeuta também tem dificuldades sexuais. Em segundo lugar, fazer uma avaliação se ele está ou não satisfeito com a própria sexualidade. Se você não fizer esse tipo de tratamento, psicoterapêutico com você mesmo, enquanto figura terapêutica, se você não tiver ajuda de outros profissionais para o reconhecimento das suas próprias dificuldades sexuais, o que pode acontecer? Você pode transferir para o seu paciente, para a sua clientela, para o casal que você está atendendo, os seus problemas, e o contrário é verdadeiro. Você pode começar a enxergar soluções de resolução para as suas questões e suas dificuldades sexuais. Com relação aos pré-requisitos do terapeuta em função da clientela, o primeiro ponto importante é chamado de empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, perceber o que o outro está sentindo, ter um entendimento sobre aquela questão sem ser o outro. É você sentir a emoção do outro, sabendo que você é você e que o outro é o outro. Um segundo aspecto muito importante com relação à aceitação da clientela é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem em torno do assunto, maior é a possibilidade de você ajudar esse paciente de uma maneira adequada e não baseada em senso comum, de uma forma científica, adequada, de uma forma que você, enquanto figura terapêutica, realmente vai estabelecer uma relação de ajuda com a tua clientela. Um terceiro aspecto com relação à aceitação da clientela diz respeito ao respeito. É muito importante a gente respeitar o espaço e a sexualidade do outro, assim como é importante que tenhamos os nossos próprios limites e que nos façamos respeitar. Então, o respeito envolve muito essa questão empática, essa questão da compreensão e essa questão da aceitação do paciente com relação à vida que ele tem, sem estabelecer julgamentos. As nossas concepções sexuais, elas servem pra gente. A sexualidade humana é um aspecto bastante complexo para a gente estar dando conselho ou fazer das questões, das dificuldades, das disfunções sexuais uma espécie de receita de bolo, como uma panaceia que serve para todos os clientes. Cada caso é um caso e o terapeuta deve encarar cada caso em terapia sexual como sendo único. Enfim, não cabe na relação terapêutica em terapia sexual a questão do julgamento. Isto é correto ou isto é errado. Aliás,
Aliás, são duas palavrinhas que não deveriam existir de forma alguma dentro do contexto terapêutico por parte do terapeuta sexual. Inclusive, ensinar isso para os próprios clientes. A importância de substituir o certo e o errado pelo adequado e o inadequado, porque o que é certo numa situação pode ser errada na outra, e o contrário é verdadeiro. Agora, uma coisa bastante importante é o terapeuta saber diferenciar conselhos de feedback. O que é conselho? Conselho é aquilo que amigo faz um com o outro. Feedback é uma coisa muito mais ampla. É você ensinar o teu paciente a pensar sobre as emoções que ele está tendo, sobre os pensamentos que ele tem e sobre as atitudes que ele tem em torno de uma determinada questão. Portanto, o objetivo do tratamento em terapia sexual diz respeito à participação do terapeuta e da clientela, envolvendo uma corresponsabilidade. Se você tem o conhecimento, tem as técnicas, etc e tal, mas o casal não tem interesse na resolução daquela dificuldade sexual, porque muitas vezes, psicologicamente, a dificuldade sexual serve como um ganho secundário e ele não vai querer perder este ganho secundário. Tem vantagens, ele tem aspectos positivos, ele ou ela, em manter aquela dada disfunção sexual na relação de parceria sexual. Um objetivo da terapia diz respeito à adequação da clientela. Primeiro, com relação a si mesmo. Segundo, com relação ao outro. E terceiro, com relação ao meio. E por fim, o sucesso da terapia vai depender da participação do casal, do investimento que esse casal faz na terapia sexual, se ele está motivado ou não, e também da participação ativa do terapeuta. Essa composição ela é boa para ter um resultado favorável ao sucesso do trabalho terapêutico e da terapia. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus likes, seus comentários são muito importantes para o meu trabalho. Deem sugestão do que vocês gostariam de ouvir ou saber mais acerca da sexualidade humana. Será um prazer poder dividir esse espaço com vocês.